Com a palavra o senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro cabe aí elogiar a providência para obter essas informações, mas tem que fazer uma ressalva. A Constituição atribui a essa comissão, a CPMIs, poderes próprios de investigação de autoridade judicial e não poderes próprios de investigação de autoridade judicial quando assim entender o Supremo. Então, a gente não precisa, essa comissão não precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal para cada passo que nós formos realizar. Eu até entendo que diante desse impasse, a providência oportuna é provocar a advocacia do Senado para provocar o Supremo Tribunal Federal, mas eu sugeri o seguinte, que fosse solicitado que o Supremo Tribunal Federal disponibilizasse os vídeos diretamente, se eles os recebeu, ou se não disponibilizar os vídeos, que determinasse então ao ministro da Justiça que os fornecesse. E vou acompanhar aqui a sugestão do deputado Ramagem para que nós reiteremos também ao ministro Dino, porque essa comissão tem poderes próprios e ele tem o dever de fornecer esse material. É um material que ele tem disposição e é um material que, evidentemente, vamos aqui ser claros, não coloca em risco de maneira nenhuma as investigações em curso. São fatos que aconteceram, vídeos que aconteceram em 8 de janeiro, já há mais de 6 meses. Não existe qualquer possibilidade disso colocar em risco qualquer investigação em curso no Supremo Tribunal Federal. E creio que se o ministro se recusa a apresentar, ele sim acaba se incorrendo em crime de responsabilidade, desrespeitando não só essa comissão, mas o próprio Congresso Nacional. Então a minha sugestão, presidente, é, seguindo a linha que Vossa Excelência colocou, sim, provocar a advocacia do Senado, mas reiterar a determinação ao ministro Dino para que apresente sob pena de configuração, não só de respeito a essa comissão, mas de crime de responsabilidade. E registrar aqui, presidente, eu já fiz requerimentos ao Ministério da Justiça, aqui nessa comissão, e tem sido prestadas informações de maneira absolutamente evasiva. Esse é um comportamento de não entregar esses vídeos que tem sido também encontrado em outras situações. Eu requeri, por exemplo, informações sobre o efetivo da Força Nacional no dia 8 de janeiro, onde que essas pessoas estavam, quando que elas interviram, e as informações vêm evasivas, vêm imprecisas. Solicitei outras informações e isso sempre vem de maneira evasiva. Do outro lado também, presidente, reiterar a necessidade que o Supremo Tribunal Federal compartilhe o conteúdo do inquérito. Os defensores, embora com dificuldade, pela súmula 14, já têm direito de acesso aos inquéritos relacionados às denúncias já oferecidas, ações penais que estão tramitando. E se o acesso pelos defensores não coloca em risco as investigações, como dizer que as investigações estão em risco pelo acesso por essa comissão? Na parte que eventualmente envolver diligências em curso, como diz a súmula 14, é absolutamente razoável que o Supremo não compartilhe. Agora, existe uma série de provas já lá nos inquéritos que não existe nenhuma razão de não virem para cá. E nós já estamos aí há meses do início dessa comissão e ainda não recebemos cópia desses inquéritos. Ainda não temos os laudos da Polícia Federal sobre esses vídeos. E a gente tem visto o esforço de Vossa Excelência, absolutamente louvável junto ao Supremo, mas creio que está na hora do Supremo poder já fornecer essas provas para nós, para que nós possamos realizar um trabalho até complementar de investigação e não de reiteração daquilo que já foi realizado. Em parte, nós estamos aqui indo em zigue-zague porque não temos acesso a essas provas que o Supremo já produziu. E nós não somos inimigos ou adversários das investigações do Supremo, nós apenas queremos fazer uma investigação complementar. Então fica essa sugestão também, presidente, para que nós possamos ter esses elementos e reiterar ao ministro da Justiça que forneça diretamente, porque nós não devemos precisar de interposição do Supremo para obter essas provas. Lamentavelmente estamos sendo forçados a essa provocação, mas entendo que temos também que provocar diretamente novamente o ministro, alertando para as consequências do descumprimento e do desrespeito à decisão dessa comissão. Muito obrigado, senador. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali.
É tempo livre, presidente? Não. É tempo livre ou tem tempo? Pode falar, deputado, fique à vontade. É porque eu estou vendo o tempo circular aqui sem parar, então... A questão de ordem... Não, presidente. A questão de ordem, ela tem... Todos estão falando como em tempo de questão de ordem. Então, estamos concedendo aí um limite de 5 minutos. Claro que se o parlamentar puder falar menos, seria interessante. Mas o prazo máximo aí que nós estamos estabelecendo é 5 minutos para que cada um possa usar da palavra. Pois não, deputado? Não, presidente. Primeiro, alertar e lembrar que o ministro Flávio Dino, ele é um senador, né? E já foi deputado federal, portanto, ele tem total respeito pelo parlamento brasileiro e conhece a missão de uma CPMI e a sua própria missão como ministro da Justiça. Me parece que ele se acautelou diante do inquérito que está sob sigilo. Mas ele, como disse o deputado Rubem Júnior, não tem nenhum óbice a encaminhar as imagens. Ele apenas se acautelou em função do sigilo do inquérito. Então, eu acho que a gente aqui, conhecendo inclusive o ministro Flávio Dino como uma pessoa absolutamente acessível e de grande contribuição ao parlamento brasileiro, eu acho que valeria a pena um reenvio dessa decisão da CPMI, solicitando diretamente a ele, novamente, e reiterando as imagens. Eu acho que, do ponto de vista dele, não há problema, até porque esse requerimento, na minha cabeça, nunca fez muito sentido, porque o Ministério da Justiça não foi invadido, não teve quebra-quebra, não teve nada ali. Imagem não tem som. Então, eu não sei, de fato, o que querem apurar ali. A hora que ele chegou no Ministério, com quem ele conversou, isso são questões que, sinceramente, eu não vejo o menor sentido da gente ter essas imagens aqui. Mas já que a CPI decidiu ter, eu não imagino que haja qualquer óbice ou preocupação do ministro em encaminhar as imagens. Eu acho que houve uma cautela, como juiz que é, como magistrado que é, tem lá o conhecimento jurídico dele, teve a cautela. Mas eu acho que se a CPI reiterar ao ministro essa solicitação, não precisa a gente fazer o envolvimento nem do Ministério Público, nem do Supremo. Eu acho que vale uma comunicação direta a ele, solicitando novamente as imagens e que ele apure com a Polícia Federal a possibilidade do envio e conversar diretamente com a CPI. Porque eu acho que aqui o que está se tentando fazer é tentar jogar nas costas do ministro da Justiça que houve uma omissão dele, quando tudo mostra que isso não aconteceu, inclusive o decreto de intervenção e as ações que ele tomou, as medidas que tomou, inclusive com a intervenção na Polícia Militar. Acho que nós vamos ter a clareza aqui de quem foi a omissão, né? E também o próprio inquérito policial militar, que foi divulgado aí pela BIM, também nos mostra isso, né? Então nós vamos poder debater isso aqui com muita tranquilidade. Que houve omissão, a gente sabe que houve, mas sabe de quem? De quem e onde, né? Então é bom mesmo que a gente debata isso, que é importante. A gente debater a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, do governador Ibanez, da Polícia Militar do DF e de algumas figuras que têm uma relação muito íntima com o próprio governo anterior. Então eu acho que a gente vai poder debater isso bem aqui, mas não vejo necessidade da gente fazer uma ação tão dura quando há a possibilidade tranquilamente, diretamente com ele, de obter as imagens. Então eu vou tomar uma posição intermediária. Eu vou solicitar, sim, a reconsideração ao senhor ministro da Justiça para que ele apresente a esta comissão essas imagens no prazo de 48 horas. Se assim ele não agir, nós tomaremos então a decisão, já está tomada a decisão de fazermos a solicitação perante o STF. Quero dizer ao Supremo Tribunal Federal. Quero apenas dizer, deputado Rubens Pereira, que esta comissão... Presidente, posso acrescentar um encaminhamento de Vossa Excelência? Pode sim, mas deixa eu concluir, senador. Quero apenas colocar para essa comissão que, depois que foi aprovado esse requerimento, o ministro encaminhou para esta comissão um ofício pedindo a dilação de prazo para que ele nos atendesse. Nós concordamos com a dilação de prazo, entendendo que a dilação de prazo era justamente para que fosse apresentado essa solicitação da CPMI, e ao invés de ser apresentada o que foi solicitado, o que veio foi uma negativa. Então, o ministro teve no seu tempo, ele sendo o chefe, o comandante maior da Polícia Federal,
ele poderia solicitar e perguntar ao diretor-geral da Polícia Federal se poderia ou não entregar e dar uma resposta baseada nessa posição, mas jamais encaminhar para esta comissão, remeter esta comissão a um subalterno seu, que é o diretor da Polícia Federal. Então, a nossa decisão é no sentido de, em primeiro lugar, determinar a mesa que reitere ao ministro Flávio Dino a solicitação dessa CPMI, alertando que, caso esta mudança de posicionamento não seja apresentada, que nós aí sim encaminharemos a nossa solicitação ao Ministério Público Federal. Peraí.